Bom dia, presidente D'Ambros, colegas vereadoras, vereadores, as pessoas que nos acompanham. E iniciar essa sessão de quarta-feira, nesse grande expediente, né? E uma pena que o prefeito Adiló se retirou, em razão dos seus compromissos, logicamente, porque nós continuaremos tratando sobre o tema da saúde, né? E vamos tratar sobre o tema da saúde na perspectiva da atenção básica e de profissionais da saúde que têm uma função de grande relevância no nosso município, que são os agentes comunitários de saúde, né? Que cumprem uma função de extrema relevância, que estão lá na ponta das comunidades, desde os bairros mais centrais da cidade, a periferia, estão na colônia, com sol, com chuva, também com neve, se relacionando com a população, levando informação, cuidando das pessoas. E eu queria trazer alguns dados aqui, né, que nós já temos discutido nesse parlamento. Em Caxias, nós temos uma inversão do investimento na área da saúde, sendo que grande parte dos recursos são destinados à média e à alta complexidade, faltando recursos para a atenção básica, inclusive para os equipamentos, né, para questões básicas do trabalho desses profissionais. Hoje, apenas 14,6% da Receita da Saúde é investida, né, na atenção básica. E investindo menos na atenção básica, dando menos condições aos agentes comunitários de saúde, e também nessa mesma esfera, né, que trabalham numa outra secretaria, mas que o resultado do trabalho desses colegas também se relaciona com saúde, que são os agentes comunitários de endemia, isso quer dizer que, com a insalubridade, com a falta de condições desses profissionais, a população fica cada vez mais doente, né? Já citei como exemplo, mas eu acho que ele é bem pedagógico. Duda, aquela pessoa que vocês lá na Zona Norte, né, visitam a casa da pessoa, aquela pessoa que mora lá no fundo do Portal da Maestra, e que começa com a pressão fica desregulada, a pressão arterial. Se esse agente comunitário de saúde chegar naquela casa desse idoso que tem dificuldade para se deslocar até a UBS da Vila IP, por exemplo, ele poderá ter um tratamento que faça com que essa pressão arterial desregulada não resulte num infarto, num AVC e caindo, né, na alta complexidade numa cirurgia cardiovascular, por exemplo, né? Ou uma pessoa que tem dor no abdômen e que é o agente comunitário de saúde, por exemplo, lá da UBS do Planalto 2, que entra no fundo da chapa. É aquela agente comunitária de saúde. Sendo que muitas vezes, e cito esse exemplo, não havia, essa agente comunitária de saúde tinha um problema na perna, né, havia machucado, enfim, fez procedimento, mas seguiu com muita dor, e não tinha ônibus, o horário de ônibus, sendo que ela tinha que bater o ponto ao meio-dia. Então, tem um monte de gente que não conhece bem a cidade, mas para quem conhece a geografia do São Vítor e da Coesp, sabe que a chapa fica lá embaixo, e para subir até a UBS do Planalto 2, né, eu não sei precisar em graus, mas é uma subida elevada, especialmente para uma pessoa que está caminhando desde as 8 da manhã, né? Então, ela desceu da UBS, entrou na chapa, costeou o valão, e depois ela volta para bater o ponto. Eu ainda citaria mais, em razões de medidas do antigo governo federal e de opções que o governo municipal faz, nós tivemos a extinção de equipes do Programa Saúde da Família. E eu cito a região de Galópolis, o que atende a UBS da região Galópolis.
Vamos pensar numa agente comunitária de saúde que atende a Terceira Légua, por exemplo, e que vai da Terceira Légua, né, de Santo Antão, passa por Santo Antão, vai até lá, me ajuda, vereador Velocino, deve ser São Pedro? Exatamente, ou seja, uma série de comunidades, e que não tem ônibus. A pessoa vai ter que ir ou com o seu carro, ou de bicicleta, ou a pé, com o seu tênis, porque não tem, né, recurso ou não se prioriza o uniforme, que é uma questão básica para o trabalho. Eu quero destacar aqui que, recentemente, o governo regulamentou as profissões que nós estamos citando, né, os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia, e que nós temos uma lei que se chama a Lei Ruth Brilhante, que é a Lei 13595 de 2018. E a Ruth Brilhante foi uma agente comunitária, chegando a ser presidente, depois vice-presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, e é um dos símbolos, né, da luta pela atenção básica e pelas demandas dos agentes comunitários de saúde, né, essenciais na atenção primária, né, fazem a interlocução entre a UBS e o povo que está lá na ponta. Aquela pessoa, por exemplo, que está acamada com uma escara ou com outro problema sério, e esse agente comunitário de saúde vai lá e visita essa pessoa. Então, eles estão, como eu disse, na colônia, no centro, nos bairros mais próximos e nos mais afastados. E aí uma questão que é legal, nós temos uma lei federal de 2014, que é a Lei 12.994, que estabelece um recurso anual chamado de incentivo ou subsídio, que é repassado do Ministério da Saúde e que os municípios precisam repassar aos agentes comunitários de saúde. Lembrando que o vínculo dos ACS e dos ACEs, os colegas fazem um processo seletivo, eles são seletistas. Eles não são estatutários como nós, servidores, são seletistas. Com um salário baixo, extremamente baixo. Conversem com o agente comunitário de saúde. E por isso que o governo, à época, e o legislador estabeleceu esse incentivo, que é repassado anualmente aos municípios. É um salário por ano, mais ou menos isso, o valor de um salário por ano, em que vários municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil, eles repassam aos agentes comunitários de saúde e aos agentes comunitários de endemia. E ou transformam em material, em EPI, etc, etc. E em Caxias não acontece nenhuma coisa e nem outra. O município recebe esse recurso e os ACS seguem trabalhando sem condições. E sem receber esse incentivo de quem está dioturnamente nos bairros e na periferia da nossa cidade, vereador Xuxa, pense na sua região, na região serrano, o tamanho, a imensidão que é a região, e esses ACS atendendo, né, de todo lado. Então, o poder público municipal, ele precisa dar uma resposta para essa demanda que é antiga, que é conhecida e que não vem sendo atendida. O recurso é repassado, por que não se passa esse incentivo? Bom, se a questão não é passar o incentivo, né, que não seria nada mais que um direito dos ACS, nós não temos EPIs. Os ACS estão fazendo um curso de formação continuada, em que eles deveriam, vários municípios do Brasil, junto a esse curso, os ACS dessas outras cidades recebem um material didático para acompanhar o curso virtual, que deve estar sendo promovido pelo Ministério da Saúde através de uma instituição. Não é o que acontece em Caxias. Dados. A gente gosta muito nessa tribuna de tratar de dados, porque eles corroboram as coisas que falamos. Percebam os números. Em 2018, a cidade de Caxias tinha 204 agentes comunitários de saúde.
em 2018. Em 2022, são 152. 18 não tinha pandemia. 22 nós atravessamos a pandemia, né? Temos a demanda reprimida das pessoas com uma série de problemas de saúde que se agravaram nesse processo. Uma declaração de líder, presidente da bancada do PT, por favor. Uma parte, vereador. Uma parte. Então, são questões oportunas e necessárias. Nós tivemos um crescimento aproximado de 2018 para 2022 de 30 a 40 mil pessoas na cidade. E esses ACS não foram repostos, né? Então, as condições faltam, são inúmeras, desde máscara até a caneta, né? Não está sendo cumprida a legislação que trata de 10 horas para o planejamento dos trabalhos e das ações. O ponto é um outro problema e que não pode se tratar um profissional que precisa se deslocar em territórios distantes e fazendo com que as pessoas batam o ponto 4 vezes por dia. Estou citando esse exemplo da Coesp, a não ser que tivesse um carro que pegasse essa pessoa. Agora, não existe, não tem nem tênis, né? Então, são problemas antigos, mas que precisam ser evidenciados e resolvidos. Então, aqui eu queria fazer um apelo à liderança do governo, à Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, no dia 3 de março, fará uma reunião pública com os ACS e com os ACEs, para tratar desses e de outros assuntos conhecidos pela gestão da Secretaria Municipal de Saúde, mas que precisam ser resolvidos. Eu não estou com o meu celular aqui, mas eu poderia citar como exemplo. Se nós tivéssemos mais ACS, vereador Rafael, o senhor que conhece tão bem o tema, que é um dos nossos lutadores do tema da saúde dessa casa, lá na UBS do São Vítor, vou citar como exemplo, ontem uma pessoa foi para a fila às 2 da manhã. 2 da manhã. Eu recebi a foto da pessoa com uma cadeira de praia, uma coberta. A noite não estava tão fria, mas ficar parado para alguém que estava com um problema pulmonar, enfim, às 2 da manhã. Então, enquanto a gente não investir em atenção básica, nos ACS, a função dos ACEs também, eu não falei muito, mas de extrema relevância, passamos por uma pandemia, né, estamos numa época de verão aí, água parada, ou seja, toda a questão de conscientização e que os ACEs cumprem um papel relevante, enquanto a gente não investir nisso, não houver interlocução, não houver valorização, vai ser muito difícil. Eu vou conceder as apartes e depois eu tenho mais 2 assuntos para falar rapidinho da região Planalto. Acho que a vereadora Rose havia pedido por primeiro. Bom dia, então. Parabéns pelo tema, vereador Lucas. Acho importante trazer isso aqui, né, quando o governo federal acena aí por verbas para a saúde em Caxias, que estavam lá represadas, nós não temos o básico aqui, né? Isso aí, esse investimento na saúde básica evitaria muita daquelas demandas que nós comentamos bastante aqui o tempo inteiro. Eu acho que esta manifestação, ela é importante, porque realmente, ainda quando eu estava no sindicato, a gente atendia, de certa forma, as agentes comunitárias de saúde por vários temas ali, e eu lembro que naquela época, foi 2017, 2018, estavam aumentando e valorizando este trabalho básico. E agora, infelizmente, por esse dado que eu desconhecia, ao invés de estar aumentando, está diminuindo o investimento naquela saúde básica. Então, quero lhe parabenizar por esse tema. Não vou tomar muito tempo, porque eu sei que tem mais colegas que querem falar. Obrigado, vereadora Rose. Quero só destacar a presença dos colegas do Sindicerve, a Malu e a Cláudia, né, a professora Cláudia. Vereador Xuxa. Obrigado, vereador Lucas. Um ótimo tema que o senhor traz
para casa hoje nessa discussão em relação à saúde, atenção básica, os primeiros combates às doenças que traz nas comunidades. Eu quero, na minha fala, eu quero ilustrar o trabalho dos agentes comunitários da saúde. Eu acompanho muito o trabalho dos agentes comunitários da saúde e sei quanto eles trabalham para a nossa comunidade, onde eles vão buscar os primeiros combates lá, eles estão nas casas conversando, fazendo levantamento sobre a saúde, principalmente as pessoas mais necessitadas, os idosos, as crianças, eles estão sempre lá, perguntando para o idoso, já tomou remédio, não tomou, como é que tem que tomar, ensinando eles a tomar. E eu quero relatar também o carinho que eles têm com os idosos, quando eles chegam nas casas, eles tratam os idosos de uma maneira muito importante. Pessoas assim nós temos que estar sempre ilustrando e buscando discussão para que possa melhorar a vida dos nossos agentes comunitários da saúde. Obrigado pelo vereador tema. Xuxa. Vereador Rafael. Bom, vereador Lucas, primeiro quero dizer que o presidente escolheu a melhor pessoa para ser ministra da Saúde. A Anísia, eu tive a oportunidade de conversar com ela por 2 vezes e é uma pessoa que entende a dor do povo. E ela é uma pessoa que tem o gabarito, principalmente na atenção primária. Né? Então, eu acho que num futuro breve nós teremos boas notícias, tenho certeza disso, para a atenção primária. Eu defendo, vereador, o SUS universal, mas eu defendo também que a atenção primária seja universal, para a pessoa mais pobre do bairro, para a pessoa que mora numa cobertura, porque talvez aquela pessoa que está só preocupada com o dinheiro, que mora na cobertura e se esquece de tomar o seu remédio para pressão alta, né? E que a gravidade aumenta para todos. Então, vereador, quando a gente fala em agente de saúde e também a questão sanitária, eles fazem um papel social de extrema relevância, né? O bater de porta em porta, em sol, em chuva, né? Visitar as vilas, percorrer as vilas. E o senhor falou em 152 em Caxias. Nós temos um concurso aberto, é só nomear. O concurso está aberto, tem uma lista imensa de pessoas para serem nomeadas, né? Em todas as regiões da cidade. É só nomear. Eu recordo, vereador, um fato que aconteceu no ano de 2017, e aqui os vereador Uez, vereador Felipe, vereador Renato recordam, lá na UBS do Vilipê, Carla, o doutor Junei se acorrentou, sabe por quê? Porque a atenção primária, as pessoas mais humildes lá do Canyon, os agentes de saúde, o doutor Junei, ele saiu de dentro da UBS para pesar as crianças lá no Canyon, no centro comunitário do Canyon, naquelas balanças que a gente vê, tipo os Yanomami, lá, eles pesavam lá no Canyon. O prefeito, na época, proibiu. Então, o desmonte da saúde não começou só a nível nacional, começou aqui em Caxias. Caxias do Sul está na vanguarda do desmonte da atenção primária. Quando o prefeito Cassina assumiu naquele período, com mobilização que nós fizemos com os agentes de saúde, nós conseguimos pagar esse subsídio a eles. E é regulamentado pelo Ministério da Saúde. É só o governo mandar um projeto similar àquele que nós discutimos ontem, do repasse para a festa, de 1 milhão e pouco, de a gente outorgar, então, esse repasse para os agentes de saúde. É uma coisa muito simples. É só mandar o projeto aqui para a Câmara, porque o dinheiro vem para ser repassado para eles e não está. Então, a gente até podia fazer um pedido de informações para onde está indo esse dinheiro que deveria ser destinado para essa categoria. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Rafael. O senhor trata muito bem desse tema e nós fizemos uma solicitação dessas informações, vereador Rafael, via portal da transparência, né, sobre onde estão sendo direcionados esses recursos que têm um fim específico legalmente e que não está sendo cumprido. Então, nós aguardamos, da mesma forma em que se deu brevidade, por exemplo, nós temos uma reunião hoje à tarde para falar sobre a festa das colheitas, que nós tenhamos também a mesma agilidade para tratar desse tema que é relevante, que tem dinheiro em caixa e precisa ser resolvido. Por fim, eu quero destacar 2 questões lá da minha região. Parte, vereador. No momento, se sobrar, eu lhe concedo. Eu só preciso concluir esse tema, vereador Cadori. Lá na região Planalto, nós temos recurso de emenda parlamentar e uma proposta para uma UBS
na região Planalto, já foi discutida com a comunidade. Para quem conhece a região Planalto, à frente da Marco Polo tem a antiga lojinha da Marco Polo, né, que está sendo vendida pela Marco Polo. A proposta é a seguinte, é uma permuta. O município não precisa despender recurso, sendo que a UBS do Cristo Operário é locada. Então, o município poderia fazer uma permuta com a Marco Polo. Nós temos 250 mil de emenda, que poderia ser utilizado para reformar e adequar ali. Melhorar aquela UBS. Fazem 2 meses que eu conversei com o prefeito, com a secretária da Saúde, para que o poder público conversasse com o empresariado da Marco Polo, vendo dessa possibilidade. É permuta, viria para essa casa, nós aprovaríamos. Eu presumo que a Marco Polo teria interesse em fazer permuta por alguma área, e nós teríamos uma UBS de qualidade, né, ao menos na sua estrutura, podendo ter horário estendido naquela região que tem a saúde estrangulada. Então, a liderança do governo, se puder dar um retorno, tem emenda parlamentar, o dinheiro está no caixa. E, por fim, o acesso da região Planalto. Eu vi que sai várias coisas em várias regiões, vários vereadores que me antecederam, né, já falaram sobre isso, vereador Edi Carlos, vereador Rafael. Domingo faleceu mais uma pessoa, depois da curva do PTF, a pessoa morreu em razão dos problemas daquela região, né? Há um recurso, só falta o projeto e fazer. Eu não sei se tem algum problema, se tem algum sapo enterrado, que, por exemplo, o acesso da região do Desvio Risso, que é de extrema importância, saiu e tem que sair, mas eu não entendo por que a região Planalto, o acesso não sai. Eu espero que se desenterre o sapo e que se faça, porque tem recurso em caixa e porque tem gente que segue morrendo em face dessa questão. Agradeço a tolerância no tempo. Obrigado, presidente D'Ambrosio. Obrigado.